bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Que bom. Vamos bater um papinho sobre a palavra de Deus e antes disso vamos agradecer ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe esse tempo. Pai, eterno Deus, nós queremos colocar diante de Ti esse tempo, um tempo especial, onde a Tua palavra vai estar sendo aberta, lida. Nós pedimos que o Senhor nos dê o entendimento, que o Teu Santo Espírito fale conosco, que nós saiamos aqui edificados sempre, porque quem fala é o Senhor. Usa a Tua palavra, usa as nossas mentes, os nossos corações, usa todos os instrumentos que nós dispomos aqui, para que o Senhor seja louvado sempre e cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Eu hoje me propus a falar um pouquinho sobre a bondade de Deus. Deus é bom, em contraste a isso o homem é ruim. Mas tem um jeito que o Senhor mesmo propôs para que isso tudo fosse acertado. E nós vamos tentar conversar a respeito disso. Certamente vocês têm visto e ouvido sobre as mudanças pelas quais o mundo está passando. Eu diria que não apenas visto ou ouvido, mas tem vivido, nós temos vivido essas mudanças todas. E, afinal, nós fazemos parte de todo esse cenário atual, de tudo que está acontecendo no mundo. E nós podemos observar tudo isso, que cada vez mais o homem está se distanciando de Deus. E distanciando de Deus, ele busca um negócio que se chama paz, tranquilidade, sossego, felicidade, mas ele busca tudo isso em coisas materiais. Até poder se empoderar para ser feliz. É esse poder que o homem tem buscado desde Adão, desde a queda, e só tem encontrado um distanciamento maior da pessoa de Deus, um distanciamento maior das coisas de Deus. E isso tem levado o homem a uma angústia muito grande. Não só angústia, mas também ansiedade, também depressão e outras doenças ligadas à mente. Quando eu falo doenças ligadas à mente, certamente a gente pode entender que são doenças da alma. O homem está com a alma doente. E isso acaba levando muitos até dar fim à própria vida, até o suicídio. Mas o que tem ocasionado tudo isso? É um fato. O homem não foi criado para viver independente de Deus. Mas desde Adão, o homem busca essa independência. Eu não quero ficar debaixo das rédeas de Deus ou das rédeas de ninguém. E acaba chegando à triste conclusão que sem a presença de Deus ele não é nada. O homem não é nada. E quando isso acontece por orgulho, por arrogância ou até pelo fato de ele se sentir capaz de reverter esse quadro sozinho, o homem passa a buscar uma religião. As respostas para suas dúvidas, para suas angústias, e acaba por se afundar ainda mais nas suas dificuldades de relacionamentos, no seu egoísmo, na falta de confiança em si mesmo para resolver as suas questões. Quando eu falo a respeito de religião, o homem busca uma religião, é simplesmente o fato do homem tentar criar para si um sistema que o agrade e que ele possa se sentir pleno, criando um Deus que lhe resolva os seus problemas. E ele acaba por cair num pecado que se chama idolatria. Nós pregamos e ensinamos que precisamos de um relacionamento sincero com Deus, com o nosso Criador, conforme está ensinado na sua palavra. E eu queria, como primeiro versículo, nós vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus hoje, abrir o Salmo 136, no versículo
versículo 1, por favor. Salmo 136, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Aliás, nós falamos um pouquinho hoje sobre louvor, render graças. Gabriel começou assim, o Marco também. Render graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, baseado em tudo isso que nós falamos até agora, eu posso dizer uma coisinha. O homem, ele é como uma pipa, um papagaio, que a gente empinava quando era criança, não sei se... As crianças ainda fazem isso hoje. Um papagaio que se solta ao vento, mas esse papagaio, ele precisa de um fio que o ligue àquele que o controla, para que ele se mantenha conectado com esse controlador, porque se essa linha, se esse fio se rompe, ele vai perder todo o seu equilíbrio. E perdendo esse equilíbrio, ele vai continuar tentando voar sozinho. E algumas vezes, ou a maioria das vezes que acontece isso, ele dá, não sei se vocês já viram aí uma pipa sem uma linha, começa a dar cabeçadas, e a gente usava esse termo mesmo quando era criança. Ele começa a dar umas cabeçadas, e depois dessas cabeçadas, ele acaba caindo enroscado em algum galho ou até na linha de corrente elétrica. Essa foi a melhor definição que eu ouvi a respeito da quebra de relacionamento do homem com Deus. O homem cai. E cai enroscado, cai dando cabeçadas, cai se batendo. O homem cai. E essa definição não é minha. Essa definição foi tirada de algumas conversas, o Gabriel deve se lembrar, o Marco deve se lembrar. Nós temos um grupo que se reúne às segundas-feiras e estuda, e nós conversamos, e o Dr. Valmir trouxe essa definição para nós. A definição de que o homem é como um papagaio com um fio quebrado. E ele, o Dr. Valmir, falando dele como um psiquiatra cristão que ele é, ele diz que quando o homem se desliga de Deus, ele se perde completamente, deixando-se levar pela sua alma mundana, pela sua alma corrompida, pelas coisas que o mundo mostra para essa alma, e tudo que o mundo mostra para essa alma leva ao pecado. Então o homem abandona completamente as coisas espirituais, passando a cultivar o brilho fascinante que o mundo quer lhe dar. O mundo oferece esse mundo fascinante. E acaba por não conhecer a vida abundante que Cristo nos dá. Que Cristo nos passa através da sua palavra e através de tudo aquilo que nós temos vivido e aprendido com esse relacionamento com Ele. E é por isso que a Bíblia, como palavra de Deus, infalível, inerrante, trata o Senhor Deus como bom e trata o homem como ruim. E que Ele, o Senhor, algumas vezes teve que intervir aqui na terra, diretamente na história do homem, para que fosse mantido sempre um remanescente que lhe fosse fiel. Mas vamos lá. Se você, crente em Jesus, pergunta para um outro crente, para um irmão nosso, por que você acha que Deus é bom? Certamente ele vai responder com algumas declarações padrão, com o nosso chamado evangeliquez, com versículos bíblicos. Está certo, ele vai responder certamente muitas coisas boas que Deus faz, que Deus é, porque bondade é um atributo de Deus, né? O Salmo 136 nos diz isso. E ele vai além e nos ensina também que Deus não é só bom, mas é também misericordioso. Mas Deus não é só bom, não é só misericordioso, Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é incansável. Isaías 40, 28, não precisa abrir não,
que Deus não se cansa, não se fatiga, está sempre ali. Seus planos são perfeitos, bons para todos aqueles que são seus, para toda a sua criação. Ele ouve as nossas orações, Ele as responde, Ele nos ama. Nos ama e faz por nós além do que pensamos, além do que precisamos, além do que pedimos, além do que merecemos. Romanos 5,8 fala isso. Ele tem um propósito bem definido para as nossas vidas, para cada um de nós, e revela esses propósitos através da sua palavra. Nós podemos ver isso em Romanos 8. Agora eu queria que você, por favor, Romanos 8, 29 e 30. Só para a gente não perder de vista o propósito de Deus para nós aqui. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos destinados, nós somos chamados, nós somos buscados e ensinados a sermos iguais a Jesus. E Ele, aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas que Ele declara. Mas a palavra de Deus também diz que Ele não muda a sua opinião, não muda a sua forma, não muda seu modo de agir, e tudo isso Ele nos dá a conhecer. Tudo o que Deus faz é bom, tudo que Deus, ou tudo que vem de Deus, é muito bom. Tiago 1,17, por favor, diz isso também. Tiago capítulo 1, no verso 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é um Deus perdoador. Ezequiel 18, de 20 a 23 fala sobre isso. Ele é fiel. Nós falamos ainda há pouco algumas coisas aqui a respeito, quando o Gabriel falou para nós orarmos em frases curtas, algumas dos atributos de Deus. Ele é fiel, Ele é consolador, Ele não abandona seus filhos, Ele é benigno. Benigno, a diferença entre benignidade e bondade é que a benignidade é a qualidade do que é bom. Vamos dizer assim, eu posso ser benigno sem ser bom, mas normalmente quando sou bom, eu sou benigno. O que é benigno ou benignidade? É o que quer o bem do outro. Este é benigno. E Deus é benigno, Deus quer o nosso bem. Deus não mente, Deus é amor. Enfim, o crente, aquele que você perguntou, vem cá, por que Deus é bom? E ele respondeu basicamente tudo isso que eu falei, e muito mais coisas ele poderia ter respondido, porque a palavra de Deus é recheada dos atributos dele. Enfim, esse estudioso respondeu dessa forma. E se você perguntar isso para um descrente, cara do mundão, o que ele vai responder? Certamente ele vai dizer isso: Deus é bom porque... Ele vai pensar um pouquinho, coçar o queixo, coçar a cabeça. Deus é bom porque ele deve ter ouvido alguma coisa. Deus é amor, Deus me ama, Deus é bom para com as pessoas. Aí demora mais um pouquinho e você pergunta: mais alguma coisa? Aí ele diz assim: eu não sei, Deus é bom. Tá bom. Alguns responderiam assim. Mas por que eles responderiam assim? Porque a palavra de Deus também diz que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento de Deus. Romanos capítulo 10, verso 2 diz isso. Alguns responderiam da forma humana, ou mais humanisticamente falando, usando filosofia, usando as energias, usando algumas outras coisas que se podem inventar aí a respeito de Deus, e acabam não dizendo nada, e o filósofo geralmente fala muito e não diz nada. Mas a maioria deles não conhece
a Deus, nem faz questão de conhecer a Deus. São ateus. Mas agora eu vou falar de uma outra coisa. E nem todo mundo vai concordar. E nem todo mundo concorda, principalmente os psicólogos não concordam. Mas a palavra de Deus diz isso: o homem é ruim. Por favor, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes 7, 29. Diz assim a palavra de Deus: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Depois que o homem entrou, ou melhor, depois que o pecado entrou na vida do homem ou na raça humana, esse homem foi corrompido. E o resultado dessa corrupção é o que nós temos vivido até hoje. Se nós pegarmos alguns textos da palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, Romanos capítulo 1, nós temos diversas definições da ruindade do homem. Vamos começar. Não, não vamos buscar esses versos não, porque senão nós vamos estender muito, mas eu vou falar e citar onde é que está escrito. O homem é egoísta. Algumas versões tratam essa palavra egoísta da forma mais correta do que a nossa versão. O homem é amante de si mesmo. Amante de si mesmo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. O homem mente. O homem é mentiroso. O homem tem sede de poder. O homem é mentiroso, lá em João 8,44, Efésios 4,25 também. O homem tem sede de poder, o homem busca poder até hoje, lá em Gênesis 3,5. Como Deus sereis. O homem tem um coração corrupto. Jeremias 17, 9 a 10. Aliás, a palavra de Deus não diz que que o coração do homem é corrupto, não. Ele é desesperadamente corrupto. É muito além de corrupto, é demais. Mas o homem é arrogante, lá em 2 Timóteo 3, jactancioso. Jactancioso é vaidoso. Vou trazer para um termo mais atual que as pessoas muito usam por aí. O homem é fanfarrão. Você deve ter ouvido isso em algum lugar. Eu estava procurando no dicionário e achei uma versão mais atual de dicionário lá no Google. Jactancioso, fanfarrão, se acha, é o cara. Mas o homem não tem afeição natural, ele não tem amor, impuro, infiel, idólatra. Esse idólatra significa que ele cria deuses para si, algum Deus próprio que atenda às suas necessidades, como eu falei ainda há pouco. Agora vem uma lista lá em Romanos 1, de 28 a 32. Aliás, eu quero ler com vocês a respeito da depravação do homem. Romanos 1, de 18 até o 32. É uma leitura longa, mas vale a pena a gente ler. Nós precisamos de vez em quando ter isso em mente. Por favor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pessoal, essa lista é muito pesada, é muito dura. E eu quero trabalhar com vocês do verso 28 até o 32, em algumas coisinhas. Primeiro, no verso 28, os homens desprezam o conhecimento de Deus. Eles abandonam a Deus. Para quê eu preciso de um Deus? Que pena que eles veem assim. Não conhecem, não sabem o amor que esse Deus tem por toda a sua criação, especialmente por todos nós. Aí, por terem desprezado esse conhecimento, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental, uma inclinação para que o homem corra atrás do pecado. O homem busca pecar. E buscando esse pecado, ele pratica coisas extremamente inconvenientes. Aí ele vem cheios de injustiça. Quando nós lemos esses cheios de injustiça, de vírgula malícia, aí você pode falar cheios de injustiça, cheio de malícia, cheio de avareza, cheio de maldade, possuídos, aí vem outra palavra, possuídos de inveja, possuídos de homicídio, possuídos de contenda, possuídos de dolo, possuídos de malignidade, sendo, outro verbo, sendo difamadores, sendo caluniadores, sendo aborrecidos de Deus, sendo insolentes, sendo soberbos e presunçosos. Gente, cheios de injustiça, iniquidade, malícia. Malícia é uma palavra que às vezes nós entendemos mal, mas a malícia é uma inclinação para se fazer o mal, como a bondade é uma inclinação para se fazer o bem, ou a benignidade é uma inclinação para se fazer o bem. A malícia é uma inclinação para se fazer o mal. Avarento é aquele que faz das suas posses o seu Deus. Avareza é idolatria. Maldoso, maldade, é aquele que faz, ele pratica o mal. Invejoso é aquele que cobiça, homicida, ele tem a tendência de matar para conseguir seus intentos. O homem tem essa capacidade terrivelmente instalada no coração dele. Brigões, contendas e lutas. Dolo é a vontade, é aquela, como eu vou dizer assim, não só o desejo, mas é a intenção de fazer o mal. O cara que faz um crime doloso é aquele que ele quis matar, e tem o crime culposo, que ele cometeu o crime sem querer. O doloso ele quis, ele teve a intenção de fazer isso. Maligno, nem se fala, deseja o mal, nem sempre expressa. O homem nem sempre expressa essa malignidade, mas ele é maligno. Difamador é o que espalha difamações, fake news, contra a reputação de alguém. Caluniador espalha falsidades a respeito de atos
criminosos ou acaba injuriando pessoas. Agora, aborrecidos de Deus. Aborrecido de Deus é aquele que odeia a Deus. Todas as coisas de Deus. Insolente. Insolente é um desrespeitoso, atrevido, malcriado. Soberbo nós já falamos, ou presunçoso ou jactancioso já falamos, inventores de males. O homem inventa mal, ele torce palavras, ele torce atos, ele busca inventar maldade para prejudicar pessoas ou outras coisas. Desobedientes aos pais nem se fala, a gente vive isso no dia a dia, nós até fomos assim. Somos assim. Pérfidos e insensatos. Pérfido é o maldoso praticante, aquele que pratica a maldade. E o insensato é aquele que não tem bom senso. Falta-lhe senso. Sem afeição natural, já comentamos lá, que não tem amor. E o principal de tudo isso no verso 32. Conhecendo eles a sentença, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós temos visto isso dia a dia, em televisão, enfim, em todas as coisas que nós vivemos por aí. Então nós sabemos e vimos, entendemos que Deus é bom. Deus é bom até quando disciplina seus filhos. E o homem é ruim até quando tenta demonstrar amor. Porque essa demonstração de amor, ela busca um proveito próprio. Quero ser amado, então eu vou tentar amar. Ele não ama como Deus ama, um amor ágape. Então tudo que ele faz, tudo que o homem faz é para melhorar a sua condição, buscando um proveito egoísta. Agora, esse homem tem conserto? Tem jeito? Nós temos jeito? Vamos ver o que Deus vai fazer conosco. Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 5. Deus entra na história de novo. Novamente, na história de cada um de nós. Todos nós, para dar um jeito, para acertar, para acabar com toda essa coisa ruim que nós vemos, que nós lemos, e agora está todo mundo triste, puxa vida, mas eu vi tudo isso aí, eu era desse jeito, eu era assim. Mas Deus entra na história para trazer você para a família dele, para trazer a mim, a nós. E como é que ele faz isso? Ele vem, ele desce dos céus. Jesus, o Verbo encarnado, veio à terra e mudou a história da desgraça do homem. De que forma? Através da sua morte na cruz. Através da morte na cruz, ele venceu a morte com a sua ressurreição e deu ao homem a possibilidade, através da fé, de ser transformado. Nova criatura, um novo ser, ter um novo nascimento. 1 Coríntios capítulo 5, 17 para frente fala a respeito disso. Nós somos nova criatura. Por favor, 1 Coríntios 15, 17. As coisas velhas passaram. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanece nos vossos pecados. 18, por favor. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Continua. Desculpa, nós estamos lendo 1 Coríntios, a segunda. Ou é a primeira mesmo? Eu acho que é a 2 Coríntios. É a 2 Coríntios, desculpa. Esse texto também é bom. Esse texto também é muito bom. É 2 Coríntios. E assim, 2 Coríntios capítulo 5, 17, por favor. Eu acabei atrapalhando toda a conversa aqui. Mas vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, o verso 18, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O verso 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Como é que Cristo fez isso, gente? Como é que Ele nos libertou do poder e da culpa do pecado? Através da cruz. Isso está escrito. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, por favor. Nós vamos ler bastante textos agora. Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, temos a remissão dos pecados. Ele ofereceu a vida eterna para nós. João 3,16, todo mundo conhece de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos oferece essa vida eterna, viver eternamente com Deus. Ele nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5,9, por favor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos destinou para a ira, ele está falando aqui da ira vindoura. Mas o descrente que está lá no mundão, como nós éramos, como eu era antes de ser trazido para o seio da família de Jesus, havia uma espada sobre a minha cabeça. O cara é pecador, vamos cortar a cabeça dele. Mas o Senhor Deus não quis fazer isso comigo, não. Ele quis me tirar. João 3,36, por favor. Aí já não é João o evangelista, mas é João o Batista falando, que diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre a cabeça de todo aquele que é descrente. Isso num discurso de João Batista ele diz isso, lá no capítulo 3. Então a ira de Deus, a espada de Deus está sobre a cabeça de todo aquele que é descrente, de todo aquele que não crê na provisão de Deus para a salvação do homem. Ele venceu o inimigo na cruz. Colossenses capítulo 2, por favor, versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi na cruz que ele venceu. Mas também nós lemos agora há pouco em Romanos 8, no versículo 29 e 30, que ele nos chama, ele nos justifica, ele nos reconcilia, ele nos glorifica. Aqueles que foram escolhidos. Tudo isso para que nós sejamos conformes à imagem do Filho dele. Aqueles que foram predestinados. Mas também ele trouxe a paz com Deus. Romanos 5,1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, através de Cristo Jesus. Mas também, além da paz com Deus, ele nos trouxe a paz de Deus. Filipenses 4,7, por favor. Versículo 7 diz assim: a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então nós temos uma mente, nossa alma, nosso coração, o cerne do nosso ser guardado
isso nos traz a paz de Deus. A paz com Deus é que nós já não estamos mais em guerra com Deus, nós estamos reconciliados com Ele e Ele nos enche dessa paz. Guardada nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Não aquela paz que o mundo procura atrás de coisas, atrás de procedimentos que não são corretos e poderes, e enfim, através de tanta coisa. Sendo Jesus Deus, Ele mostra o amor divino para conosco. Ele veio, Ele viveu, Ele viu de perto a nossa maldade e também viu a nossa dor, ouviu o nosso choro, mas nós, homens, odiávamos a sua perfeição e o pregamos numa cruz. Naquela cruz, Ele levou o nosso pecado. Nós vimos isso já tantas vezes. Naquela cruz, Ele sentiu o gosto, ou melhor, Ele sentiu o peso da morte. Ele sentiu o peso de ser rejeitado pelos homens, abandonado pelo Pai. Ele dá esse grito na cruz: Pai, por que me abandonaste? Mas aí entra um novo mas, e a partir de agora eu quero trabalhar nesse mas de 2 de Efésios capítulo 2, que nós não trabalhamos. Eu falei que a gente ia trabalhar e acabei não mexendo. Efésios capítulo 2, nos versos de 1 a 5. Entra esse mas nós vamos ver aqui no meio. Mas olha que coisa interessante. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele quem? Pelo contexto, Jesus. Ele nos... Vem cá, Maramar, que eu não estava morto, mas Ele me deu vida. Deu vida. Porque você estava morto, você estava separado, então Ele te juntou, Ele te reconciliou com Deus. Aí vem o verso 2, o apóstolo Paulo fala de uma forma sensacional aqui, no que ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos também, ele fala. E nós éramos por natureza filhos da ira, aquela ira da espada de Deus que está sobre a nossa cabeça, que João o Batista falou para nós. Agora entra o versículo 4, e entra esse mas. Nós estamos indo, está todo mundo indo para um caminho, está todo mundo indo que nem ovelha para o matadouro, lá para o inferninho, lá para o inferno para ser chamuscado o resto da vida, eternamente. Mas Deus, olha só, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Isso teve um preço muito grande. Ele escreveu aqui: pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça, mas o preço, quem pagou foi Jesus. Na sua ressurreição, Ele venceu a morte. Mas Ele venceu a morte, nós sabemos disso, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, para fazer uma coisa quase impossível: perdoar, redimir, reconciliar a nós. Esse homem ruim, esse homem pecador, esse homem que não tinha mais jeito, mas o Senhor fez tudo isso. Ele perdoou, redimiu, reconciliou a todos nós. Por isso Ele muda toda a história. A partir de agora, você é novo.
nova criatura, novo homem, filho de Deus. A partir desse momento, então, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ele foi bom a ponto de se entregar pelo que era ruim por nós. E toda essa mudança, toda essa bondade, tudo que ele fez, tudo que Deus faz, não se resume apenas nos fatos ou nos atos de Deus, mas se resume em uma pessoa, Jesus, Cristo, o Messias. Ele se entregou por nós que éramos ruins, moralmente fracos, espiritualmente mortos, a fim de que nós fôssemos salvos, escolhidos, separados, colocados na grande família de Deus, salvos da ira de Deus, salvos de nós mesmos, salvos por pensar, por agir, como se Deus não fosse tão bom assim, como se nós fôssemos melhores do que Ele. Então, sem rumo, esse texto de Efésios coloca que nós andamos ou andávamos nas trevas, até que nós fomos surpreendidos por ondas de amor de Deus, derramado e mostrado por nós. Nós somos carregados por Ele, muitas vezes puxados literalmente pela mão, como Ele fez com Ló, tirando ele de Sodoma. Puxado pela mão, sai daqui. Muitas vezes Ele faz isso, e aí, então nós passamos a descobrir uma vida muito maior do que essa vidinha que a gente tinha pelo mundo. Cristo vive em nós. Gálatas 2:20, por favor. Todos textos extremamente conhecidos, mas que trazem uma verdade impressionante para todos nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho agora na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Cristo está dentro de cada um de nós, através do seu Santo Espírito, que Ele colocou aqui como um consolador para nossas vidas. O Jesus Cristo vivo, triunfante, Ele fez tudo isso por nós. E aí então nós, que fomos escolhidos, separados, glorificados, nós descobrimos então que Deus realmente é muito bom, e que nós não somos, mas que em Jesus tudo se fez novo, e nós hoje somos novas criaturas graças a Jesus. Amém? É isso que eu queria colocar para vocês. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas para conosco. Obrigado porque o Senhor tem feito o derramado bondade em cima de nós, e muitas vezes nós nem percebemos, nós nem entendemos o porquê o Senhor faz isso, mas nós sabemos que o Senhor tem feito, e a cada dia nós nos apercebemos disso, cada dia nós sentimos mais a Tua presença nas nossas vidas. Eu quero louvar, bendizer e agradecer o Teu santo nome, e pedir que o Senhor nos abençoe e cuide de nós durante todo o tempo, porque nós somos ovelhas e precisamos de um pastor como o Senhor, bom, misericordioso, que ouve e que nos atende, em nome de Jesus. Amém.